estou muito convicto daquilo que Deus tem a nos transmitir ao nosso coração, porque Deus tem falado comigo, assim, essa mensagem tem ardido no meu coração a semana toda, e eu quero dizer que certamente tem pessoas aqui, aliás, acho que todos nós aqui temos fases da vida, e cada um está passando por essa fase, uma fase diferente da outra neste momento. E a gente sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, nós estamos acostumados com o cristianismo, e é verdade tudo isso que eu vou falar, porque nós estamos acostumados com o cristianismo que prega sempre algo triunfalista. Nós sempre pregamos que o cristianismo traz algo que é vitorioso, e é verdade. A palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas para nós. Deus promete vitórias para nós em todos os tempos. Nós cantamos aqui que nós somos um povo vitorioso. Nós louvamos aqui que nós somos um povo que crê no Senhor, que adoramos ao Senhor, que acreditamos que mesmo quando parece tudo perdido, o Senhor muda a nossa sorte, transforma a nossa história e muda o nosso estado. É fato, é verdade. Nós precisamos entender que Deus tem, dentro das promessas que Ele tem preparado para nós, Ele sempre tem uma situação condicional. E essa situação condicional, ela está ligada ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Seria muito fácil se nós não precisássemos fazer nada para receber as promessas. Mas você tem que entender uma coisa, a única coisa que você precisa fazer para receber a maior promessa de todos, que é a vida eterna nos céus, é aceitar Jesus como seu Salvador. Entenda que também é condicional, você precisa aceitá-lo como seu Salvador. E às vezes nós não entendemos os processos. Nós não entendemos os propósitos, ficamos confusos nos processos, entendendo por que eu estou passando isso, porque a gente não quer viver os problemas, a gente não quer passar pelos processos, pelas dificuldades da vida. A gente quer as bênçãos, a gente quer a vitória, a gente quer portas abertas, a gente quer viver céu de brigadeiro, a gente quer viver mar sem ondas, a gente quer passar sempre por momentos bons, mas a gente precisa entender que nos momentos ruins, nos momentos difíceis, nem sempre são problemas causados por diabo, problemas causados pelo inimigo, às vezes são planos e projetos de Deus, para nos alinharmos ao propósito dEle. Deus tem planos e projetos para a nossa vida. O problema é que às vezes a gente tem dificuldade de assimilar o momento que nós estamos vivendo, e a gente começa a questionar assim, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, aonde eu estou falhando? Senhor, aonde eu estou pecando? O que tem comigo? Porque eu estou passando por situações adversas e parece que isso não acaba. Parece que antes de terminar uma, vem outra. Parece que quando eu espero que a situação vai melhorar, ela piora. Talvez você está vivendo isso. Eu certamente tem pessoas aqui que estão passando por isso. E levantaram hoje de manhã questionando a Deus, Senhor, por que essa situação não está se resolvendo? Senhor, eu não aguento mais viver isso. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. E eu quero dizer para você, os planos de Deus são perfeitos. E eu quero dizer mais uma coisa para você que não diz amém. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Entenda isso, existe um propósito. Deus sempre, ou às vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes Deus revela o propósito, mas Deus não revela o processo, porque se Deus revelasse o processo, nós íamos desistir do propósito. Imagina José, Deus tinha um propósito que José fosse o governador do Egito, que salvasse todo aquele povo, porque haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Deus precisaria de um governador para gerenciar tudo isso. Deus pega José, o menino sonhador, e revela para ele, em sonho, que haveria estrelas se curvando, o sol e lua se curvando diante dele, mostrando que ele estaria numa posição de governo, estaria os feixes dos seus irmãos se curvando diante dele, mostrando, revelando e confirmando uma posição de governo, mas José era um jovem. Então José talvez entendesse assim, bom, Deus tem projetos para mim de governo, mas Deus não revelou o processo que ele iria passar. E o processo foi difícil, foi jogado numa cova, foi vendido como escravo, foi caluniado pela mulher de Potifar, foi lançado na prisão,
Mas no momento certo de Deus, Deus o levou a ser o governador do Egito. Entenda isso. Certamente durante este período, José questionava. Eu questionaria. Talvez você está questionando. Por que estou passando por isso? Por que estou vivendo essa fase? Por que as coisas não se resolvem? Poxa, eu sou julgado no buraco, daqui a pouco eu sou vendido como escravo, vou para a casa de Potifar, faço tudo certo ali, dou o meu melhor, e agora a mulher dele se resolve levantar uma calúnia contra mim, fala que eu estou tentando pegar ela, e aí o Potifar acredita, me joga na prisão. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que as coisas não se resolvem para mim? Porque os tempos de Deus não são os nossos. Deus vai nos conduzir ao propósito que Ele tem para nós no tempo dEle. Mas para isso, nós precisamos entender que o que nós estamos passando tem um projeto de Deus na minha e na sua vida. E nós temos que agradecer a isso, porque Deus tem projeto para nós, Deus tem propósito para nós. E a gente está acostumado a escutar sempre, às vezes, só, Senhor vai fazer, Senhor vai fazer, e Ele vai mesmo, irmão, porque Ele é fiel. Mas eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesta manhã, que está passando pelo processo, e está falando, meu Deus, está difícil suportar. Nós vamos aprender aqui com a história do apóstolo Paulo. E uma das coisas que o apóstolo Paulo viveu, que certamente que é apavorante para qualquer um de nós, quando nós falamos sobre naufrágio. Olha, só de pensar no naufrágio, a gente fica imaginando no meio de um mar, um barco afundando sem ter aonde se pegar em absolutamente nada. E por mais que nós tenhamos essa ideia na nossa mente, a gente talvez não saiba, eu fui olhar um pouco isso, sabia que tem mais de 3 milhões de embarcações que já naufragaram? 3 milhões, segundo a Unesco, a estimativa. E o mais famoso naufrágio que nós conhecemos, que saiu até em filme, foi em 15 de abril de 1912, que foi o Titanic. Todos nós sabemos, conhecemos essa história. E a gente acha que as coisas não podem, nunca vão naufragar dentro da nossa perspectiva. Senhor, eu não quero que nada se afunde na minha vida. Eu não quero que nada me jogue, me puxe para baixo. Mas nós esquecemos de entender que para vencer temos que lutar, que para alcançar as promessas temos que suportar os processos. Quantas das vezes no decorrer da nossa jornada, nós nos deparamos com situações que estão nos puxando para baixo. Meu Deus, como entender isso? Porque eu fui criado, se você olhar a criação que Deus fez para o homem, lá no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus nos colocou para governar. Essa é a nossa, por isso que nós não gostamos de perder, por isso que nós não gostamos de falhar, por isso que nós não gostamos que coisas deem erradas, por isso que nós não gostamos de situações que nos levem a sentimento de fracasso, porque nós fomos criados para governar. Deus criou o homem para governar sobre tudo que Deus havia criado, mas o homem pecou. O pecado entrou na humanidade, e a situação reverteu, mas o DNA de Deus está em nós, então nós não gostamos mesmo de perder. Lembra que Pedro está no barco, Jesus vem caminhando sobre as águas, e Pedro olha para Jesus, pensou que era um fantasma, quando Jesus fala, não tenha medo, sou eu que estou chegando aqui, caminhando sobre as águas. O barquinho parecia que ia afundar. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até a ti. Entenda isso, manda. Ou seja, Jesus falou o quê? Vem. Uma ordem clara de Jesus, vem. Então Pedro sai do barco, começa a caminhar sobre as ondas, debaixo de uma ordem de Deus, debaixo de uma direção do Senhor Jesus, debaixo de uma palavra sobre a vida dele, do Senhor Jesus. Então não podia ter nada errado, mas deu. Pedro começa a andar e começa a tirar os olhos de Jesus e começa algo a puxar Pedro para baixo, e ele começa a naufragar. E ele sai do barco cheio de fé, cheio de vigor,
mas começa ao naufragar. E o que os naufrágios podem nos ensinar nesta manhã? Uma coisa eu quero dizer para você, meu irmão: naufrágio não é sentença de morte. Diga comigo: naufrágio não é sentença de morte. É isso que eu quero que você entenda. Eu não sei qual é a área da sua vida que está afundando, mas eu quero dizer uma coisa para você: isso não é sentença de morte para a sua vida. Pode dizer um amém, por favor? Em Atos, no capítulo 27, vai relatar a história de Paulo, que passou por um processo de naufrágio. E eu quero mostrar para você, na condução dessa história, na condução desse contexto, que talvez você vai se assemelhar com muitas coisas na sua vida, e Deus tem uma resposta para você. Nós vamos aprender com isso. Atos 27, 6. Eu vou ler primeiro o versículo primeiro. Atos 27, 1 diz assim: quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião da corte, chamado Júlio, da corte Augusta. Versículo 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, fez-nos embarcar nele. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos acompanhando alguns versículos aí para a gente poder explanar essa mensagem. Olha só, o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma. O apóstolo Paulo estava preso a caminho de julgamento em Roma. Ele estava indo para Roma não por vontade própria dele. Ele estava indo sob a direção de Deus. Ele entra num navio alexandrino. Esse navio, na época, era o que tinha de melhor. Era o melhor navio já construído para a época. Então entenda, Paulo está indo para um lugar da qual Deus havia predeterminado para ele. Paulo estava preso, mas era necessário, nós vamos entender isso, que Paulo estava cumprindo uma agenda de Deus para a vida dele. E ele entra no melhor navio que havia construído naquela época. Ele estava numa fortificada embarcação, cumprindo uma agenda divina, dentro dos propósitos de Deus. É Deus que estava naquilo. Pode dar alguma coisa errada? Eu pergunto, como pode dar alguma coisa errada? Eu estou na melhor embarcação que poderia imaginar, se construir na época. Eu estou dentro, debaixo de uma direção de Deus, dos propósitos de Deus, estou cumprindo uma agenda de Deus. Não pode dar errada. Eu pensaria isso. Paulo embarca. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é claro que pode dar errado. Mas como assim, pastor? É claro que pode dar errado, irmão. A gente tem em mente que, porque Deus está no negócio, não pode dar problema nenhum. Esse é um erro. Preste atenção. O que eu vejo, o que você vê como um problema que está acontecendo com você neste momento, para Deus, escute isso, para Deus, aquilo que para você é um grande problema, é uma situação sem saída, uma coisa assim, como pode? Parece então que eu não estou fazendo as coisas na tua direção, parece que o que eu estou fazendo não está de acordo com a tua vontade, não está na tua agenda para a minha vida. Para Deus, essa situação caótica que você está olhando, é apenas uma estratégia dele, e faz parte do plano dele, para alcançar os objetivos que ele tem como propósito para a sua vida. Paulo está indo para o destino certo, na rota certa, dentro da embarcação mais confiável. Só que dentro desse cenário, vai ter tempestade. Dentro desse cenário, vai ter ventos contrários. Dentro deste cenário, vai ter naufrágio. E olha só, decorrendo aqui, eles entram nessa embarcação, como nós lemos aqui, um navio extremamente fortificado para a época. E olha o que acontece no versículo 13 e 14. Estão me entendendo até agora? Diga amém, por favor. Soprando o sul brandamente, pensando terem já o que desejavam, levantaram âncora. Parecia tudo calmo, tranquilo. Soprando do sul brandamente um vento, pensavam que estava tudo certo, levantaram âncora e foram de perto, costeando a ilha de Creta. Já passou por essa situação? Parece que está tudo certo, está tudo bem.
Olha só, versículo 14. Mas não muito tempo depois. Diga, não muito tempo depois. Fala comigo, gente. Não muito tempo depois. Olha o que aconteceu. Desencadeou-se do lado da ilha um pé de vento chamado Euroaquilão. E vendo o navio, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, nos deixamos ir à toa. Isso acontece com muito mais frequência do que nós gostaríamos. Parece que está tudo certo. Parece que está tudo bem. Se eu for falar aqui tantas experiências que eu tenho relacionadas a isso, nós ficaríamos aqui um bom tempo. Começa o negócio, está indo tudo bem, o vento soprando, a coisa andando, a situação caminhando. Meu Deus, glória a Deus, eu estou na tua agenda, eu estou na tua direção, eu estou num lugar confiável, está tudo certo. Quando de repente, chega uma notícia. De repente, você sente uma dorzinha. De repente, você fala, mas tem coisa aqui errada. De repente, você não levanta bem. De repente, você recebe uma notícia. Eu vou contar aqui um trechinho rapidinho. Eu, quando consegui um maior contrato que eu já tinha fechado na minha vida, para o meu negócio, eu tenho uma empresa de transporte. O melhor negócio que eu podia ter imaginado para a minha vida. Eu falei, meu Deus, louvado seja o teu nome. Entre 180 e tantos concorrentes, separaram 16 e eu estava nesses 16. Eu nunca imaginei que fecharia um contrato como aquele. Estava bem, irmãos, feliz, glória a Deus, de manhã, de tarde, de noite. Quando de repente, você pode vir aqui para uma reunião? Posso. Cheguei feliz, para mim era mais uma reunião. Quando eu chego nessa reunião, temos um probleminha. O que foi? Esse ano a safra de milho não foi boa. E nós não vamos conseguir honrar esse contrato. Irmãos, eu tinha investido tudo e mais alguma coisa que vocês podem imaginar na vida de vocês para poder fechar aquele contrato, para atender aquele contrato. E de repente, me veio a notícia como essa. Fugiu o chão e eu fiquei desesperado. Eu nem dormia direito de noite, falei, Senhor, como pode isso acontecer? De manhã, sabe quando você sai de casa de manhã, tudo bem, feliz da vida? E quando na hora do almoço, depois do almoço, acabou para você. Foi isso que aconteceu comigo. É o que está acontecendo com o Paulo aqui. De repente, veio um vento chamado Euroaquilão, que significa em grego, violenta agitação. Entenda isso. Agora, naquele barco, naquela situação, tem soprando sobre aquela embarcação, um vento chamado Euroaquilão. E o propósito desse vento é que você perca o controle das coisas. Ei, irmão, escute isso. Às vezes Deus permite que os ventos soprem para que percamos o controle, para que Deus assuma o controle da nossa vida. Para que deixemos de acreditar no piloto, deixemos de acreditar no capitão e passamos a acreditar naquele que é o comandante da nossa história. Entenda isso. É isso que nós precisamos entender. Às vezes o controle foge da nossa mão, mas jamais foge da mão de Deus. O Senhor tem o controle da sua vida. Você não está entendendo porque está soprando, mas Deus tem uns projetos nisso. Escuta, mais uma vez, vou repetir. O profeta Naum diz, Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. Os dias passam. Então, ou seja, eles deram à toa, eles não conseguiram segurar o navio no rumo, na direção que eles queriam. Entenda que eles estavam indo para Roma, diga para Roma. Era o destino. Mas a gente não sabe, no percurso, qual é o propósito de Deus, o que Deus vai fazer. Porque se eu falar assim, vou sair daqui e vou para São Paulo, eu sei o caminho que eu vou fazer. Mas eu não sei, dentro da agenda de Deus, o que Deus tem, os trajetos que Ele tem, porque Ele tem propósito em algum outro lugar, e Paulo não tinha revelado isso a ele ainda. Então os dias passam. Agora eles estão indo à toa, agora, ou seja, não estão mais na bússola dele, não estão mais na direção dele. Aquele vento tomou a direção dos marinheiros e Deus agora estava conduzindo aquela embarcação.
Os dias se passam e a situação se complica ainda mais. O que estava ruim fica pior. Está assim, meu irmão, aí? O que é ruim fica pior? Se eu fosse relatar aqui a continuação dessa história que eu falei para vocês, esse contrato que foi quebrado, vocês iam ver como foi complicando, como foi ficando difícil. Atos, agora vamos ler o versículo 20. Olha só o que aconteceu, passou nos dias. Versículo 20. Não aparecendo já muitos dias. Entenda que eles estão agora à deriva. Não aparecendo já muitos dias, nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eu queria pedir para deixar todas as luzes acesas, por favor. Fugiu a esperança de nos salvarmos. Olhem que situação. Os dias foram passando, a situação foi complicando, eles não sabiam nem onde eles estavam, não tinha sol, não tinha estrela, a chuva não parava de cair, a tempestade não parava de cair, e agora, para complicar a situação, perdeu toda a esperança. Toda a esperança foi perdida. Talvez você estou aqui desesperançado nessa manhã. Eu confesso que por alguns momentos eu também perdi toda a esperança. Foi agora a minha empresa vai quebrar. Agora eu estou endividado e não tenho mais o contrato. Em um único ano, eu dispensei mais de 100 funcionários. Foi um caos. Foi, meu Deus. E eu perguntava dia e noite, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Aonde eu errei? Aonde eu falei? O que está acontecendo? Eu perdi a esperança de recuperar, de salvar aquilo que eu tinha levado uma vida inteira para construir. Tudo bem. Olha o que acontece, e o que a maioria das vezes acontece na nossa vida. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio. Oxi, agora está vindo tempestade. O vento está soprando. A tempestade está caindo. Não tem sol, não tem estrela. O problema está ali, instalado, não tem nem esperança. O que as pessoas procuram fazer? Fugir. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar a âncora pela proa, tentava cair fora. Meu irmão, uma das atitudes que mais as pessoas tomam quando enfrentam tempestades é arrumar uma desculpa para abandonar o navio. Isso acontece muito. Entra uma crise no seu casamento, tem uma tempestade no seu casamento, o que as pessoas fazem? Vou pular fora do barco. Vou abandonar. Está passando por uma situação difícil, eu vou largar a igreja. Está passando por um momento complicado, eu vou abandonar Jesus. Eu vou pular fora desse barco. Isso não podia estar acontecendo comigo, eu sou filho de Deus. Como é que Deus pode permitir isso para mim? Eu vou pular fora, eu vou abandonar o navio, eu vou largar Jesus, eu vou largar a esposa, eu vou largar o marido, eu vou largar os filhos, eu vou largar esse emprego, estou tendo perseguição nesse emprego, levantou um chefe aqui que está em cima de mim, é um absurdo isso, eu não devia estar passando por isso, foi Deus que abriu essa porta, como que eu posso estar passando por esse problema, por que eu estou passando por essa dificuldade, eu vou fechar essa empresa. Ei, Deus manda te dizer essa noite, não abandone o barco, não abandone o navio, porque é isso que todos fazem, mas você não vai fazer, porque Deus está te dando a palavra nessa noite, nessa manhã. Escuta isso. O que Paulo faz? Paulo, quando percebe que eles estavam querendo pular fora, olha o que ele diz, versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se eles não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Não abandone o barco, senão você não vai se salvar. Por que Paulo tinha tanta certeza para dizer isso? Por que Paulo está com tanta certeza e convicção que se abandonasse o navio eles iriam morrer? Porque no versículo 22 ao 25, olha o que aconteceu. Versículo 23, essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ah, meu irmão, eu gosto muito disso. Paulo tinha convicção de quem ele era. Paulo tinha convicção de quem ele servia. Paulo tinha convicção de quem era o Deus que guiava a sua história. Então ele falou assim, olha, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, apareceu para mim. Ei, escuta, hoje, nesta manhã, Deus está falando com você. E o que o anjo falou para Paulo? Vamos entender.
Porque nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, versículo 24, dizendo: Paulo, não temas. Ei, escuta, nessa manhã, Deus está usando a minha boca para falar para você: ei, não temas, não temas, importa que seja apresentado a César, eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, meu irmão, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que acontecerá conforme Ele me falou. Duas coisas que Paulo faz aqui: recebe essa palavra, crê na palavra, professa a palavra e entrega a palavra. Olha, ninguém vai perecer, porque o projeto de Deus não caiu. Não é porque você não está vendo o sol, não é porque você não está vendo estrela, não é porque você não está no controle da situação, não é porque o seu barco está balançando para lá e para cá, que a promessa de Deus invalida nesta hora. A promessa de Deus permanece em pé, e Ele prometeu para você que você vai chegar, você vai chegar. Se é na agenda de Deus está que você vai alcançar seu objetivo, você vai alcançar seu objetivo, porque Deus é fiel e Ele não falha, e ventos e tempestades e noites escuras não invalidam a promessa de Deus para a sua vida. Se você quer dar glória a Deus por isso, meu irmão. Estava tudo difícil, do desespero geral, o pessoal perdeu a esperança. Vem a palavra de Deus. Ei, Paulo, olha, irmãos, Paulo estava no meio do mar, numa noite escura, mas o Deus dele estava lá com ele. Você pode estar passando a pior noite da sua vida, você pode estar passando a pior tempestade da sua vida, mesmo que você esteja em lugares como esse, no meio do nada, perdido, sem saber a direção, a palavra de Deus vai mostrar aí: eu estou contigo. E a palavra de Deus para você é essa: vai cumprir tudo conforme eu prometi que seria. Mas, Senhor, é para ir para Roma, eu estou perdido no meio do mar. Vai cumprir. Ah, Senhor, eu esperava que está no controle da embarcação. Vai cumprir. Ah, Senhor, eu esperava um sol lindo, um vento soprando, uma viagem suave. Ei, Deus não prometeu caminhos fáceis, mas Deus prometeu chegada certa. Eu vou repetir isso. Deus nunca prometeu para você caminhos fáceis, mas Deus promete para você chegada certa. Irmão, no fim vai dar certo. No fim vai dar certo. Você não pode pular fora, abandonar o navio, crer que Deus não está te olhando, crer que Deus não está te contemplando, crer que Deus esqueceu de você. Não! Na hora mais complicada, o anjo aparece e te traz uma palavra. E o Deus está trazendo essa palavra para você nessa manhã: não abandone o navio. Escuta isso, Paulo está à deriva por 14 dias, o euro-alquilão está soprando, a tempestade está forte, o sol não brilha, estrela não aparece, mas até nesse momento, ele está numa embarcação alexandrina, ele está numa das melhores estruturas já construídas pelo homem, para se navegar. Mas além de tudo, um anjo apareceu e falou assim: olha, Paulo, escuta isso, presta atenção nisso, essa estrutura humana vai afundar. Eu quero deixar bem claro para você, que a estrutura vai afundar, mas quem ficar no navio não vai perecer. Então é a ordem de Deus: não abandone o navio. O navio encalhou, versículo 41, dando porém no lugar de 2 mares, encalhou ali o navio. A proa ficou fixa, porém a polpa abria-se com a força das ondas. Agora, meus irmãos, olha só, agora eles estão encalhados. Agora, além de tudo isso que aconteceu, o navio encalhou. Mas Deus continua no controle. O navio começa a se desfazer, para piorar. O navio começa a desfazer. Aquilo que parecia ser indestrutível, agora está partindo em vários pedaços. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Pare de colocar as suas esperanças nas estruturas humanas. Pare de confiar naquilo que o homem pode fazer. O construtor do Titanic disse que nem Deus poderia afundar aquele navio. Pare de confiar no homem. Pare de confiar no que o gerente do seu banco pode fazer, meu irmão. Pare de confiar no que o seu patrão pode fazer. Pare de confiar no que o seu amigo pode fazer, no que um médico pode fazer. Deposite a sua confiança em Deus. No Salmo 60, Davi vai dizer assim, ó: dá-nos auxílio, Senhor, na angústia, porque
vão é o socorro do homem. Davi está dizendo, o meu socorro vem do Senhor, é Deus que vem me socorrer, meu irmão. A estrutura do navio pode ser boa, mas a nossa confiança está em Deus. A nossa saúde pode ser boa, mas nós confiamos em Deus. O médico pode ser até bom, mas a minha confiança tem que estar em Deus. O gerente pode ser bom, mas a minha confiança tem que estar em Deus. A minha empresa pode ser sólida como a rocha, mas a minha esperança tem que estar em Deus. O navio partiu, a estrutura desfez, mas todos chegaram salvos na ilha. 276 pessoas se salvaram, ninguém pereceu. A estrutura pode ter se desfeito, mas o que sobrou do navio, Deus conduziu aonde Ele quis. Ali chegaram no propósito que Deus tinha preparado. Alguns percalços na vida, às vezes, vêm para nos colocar aonde Deus quer. Se você está aqui nos assistindo, ou você está aqui presente, entenda isso. Foi Deus que permitiu essa tempestade. Foi Deus que permitiu um naufrágio em alguma área da sua vida. E olha onde você está. Você está em uma ilha. Você está numa ilha que é a agenda de Deus para a sua vida. É propósito de Deus para a sua vida. Então escute isso que o Senhor diz para você. Esse naufrágio não foi o diabo. Esse naufrágio foi propósito de Deus. Através dos destroços que sobraram, Ele te trouxe para uma ilha chamada oportunidade. A minha empresa desfez, desestruturou. É uma empresa familiar. E ela se partiu em muitos pedaços. Nós ficamos complicada a situação. Desestruturou, desmoronou tudo que nós levamos anos para construir. Mas com aquilo que sobrou, Deus nos reposicionou dentro da agenda dEle, para a nossa vida. E Deus nos trouxe para um lugar chamado oportunidade. E eu percebi que novas oportunidades se abriram. Eu percebi o quanto Deus tinha planos depois para que aquilo tivesse acontecido. Eu fui entender tudo. Porque eu jamais, meu irmão, poderia estar aqui hoje. Jamais poderia ter desenrolado o que desenrolou na minha vida depois daquilo que aconteceu, se aquela tempestade não tivesse vindo. Se aquela estrutura que eu tinha construído, que nós tínhamos como família construído, não tivesse se desmoronado. Jamais os projetos de Deus poderiam ter sido realizados na minha vida. Ei, mas eu quero dizer para você, os meus planos podem falhar, os teus planos podem falhar, mas os planos de Deus ao teu respeito jamais, jamais falharão. E com aquilo que sobrou, os pedaços do navio que sobraram, os pedaços daquela estrutura que parecia ser indestrutível, foi com esse pedaço que eles chegaram em uma ilha. Versículo 28, capítulo 28, versículo 1 e 2. E havendo escapado, diga todos escaparam, diga assim, todos escaparam. E havendo escapado, então souberam que o nome daquela ilha se chamava Malta. Então, em Malta, eu tive em Malta, eu ia passar um ano em Malta, estudando, em 2023. Mas Deus permitiu que eu fosse lá, mas Deus não permitiu que eu ficasse lá um ano, me trouxe de volta. Tive o prazer de conhecer essa ilha. E olha só. E os bárbaros, versículo 2, usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Diga, chuva e frio. Meu Deus do céu. Foram salvos. Após enfrentar ventos, tempestades, noites escuras, naufrágios, graças a Deus, chegaram numa ilha salvos. Mas ainda tinha chuva e tinha frio. Meu Deus do céu. Tinha chuva e tinha frio. Tem muita gente que por uma simples garoa abandona o propósito. Uma simples garoa termina com o casamento, acaba com o ministério, acaba com os sonhos, desiste.
por uma simples garoa. Aqui Paulo tinha enfrentado tudo isso. Chegou, conseguiu chegar na ilha, mas ainda tinha frio e ainda tinha chuva. Deus estava dizendo para ele, esse naufrágio é para te preparar, Paulo. Ele começa a entender. Paulo, esse naufrágio é para te preparar, porque você vai para Roma, e eu quero que você chegue lá pronto. Lá não é ambiente de preparação, lá você precisa chegar pronto. Entenda, esses caminhos que Deus nos conduz, é difícil às vezes nós entendemos. Deus tira um povo depois de 400 anos escravizado no Egito, e fala assim, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Irmão, o que você vai pensar nisso? Meu Deus, eu vou sair daqui e cheguei. Vou sair daqui e cheguei. Mas eles precisaram atravessar um deserto. Eles precisaram enfrentar o Jordão transbordando. Eles precisaram enfrentar uma cidade murada, tão fortificada como Jericó. Depois, para chegar nessa terra, para conquistar essa terra, eles precisaram vencer grandes civilizações, grandes cidades fortificadas com homens grandes e gigantes. Mas Deus não falou que ia dar, mas tem um processo. Estão me entendendo? Diga amém. Paulo não ia chegar em Roma, mas ele tinha que passar por essa ilha primeiro. E para conduzir essa ilha, aquele navio não ia, meu irmão, não ia para aquela ilha de boa e perfeita vontade. Aquele navio só chegaria ali debaixo disso. Eu só chegaria, meu irmão, aqui hoje, só estaria aqui hoje, se Deus tivesse feito o que Ele fez na minha vida. Se aquele contrato tivesse corrido tudo bem, com certeza eu não estaria hoje, aqui de maneira alguma, certamente eu não estaria. Mas Deus conduziu toda essa tempestade que me trouxe para o centro da vontade dEle, para o centro da agenda dEle. A minha agenda furou totalmente, mas a agenda de Deus está sendo cumprida exatamente como Ele planejou, porque todas as histórias da nossa vida, todos os momentos da nossa vida estão escritos por Deus, e vai acontecer conforme Ele determinou, para a glória dEle. Agora Paulo tinha chegado a essa ilha, mas ainda tinha chuva e frio, e o povo ali faz uma fogueira. Mas chega de problema, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Chega de problema. Agora o povo vai fazer uma fogueira, vai ajudar eles. Os bárbaros usaram de humanidade. Graças a Deus, acho que agora acabou os problemas. Será? Versículo 28, capítulo 28, versículo 3 agora. Havendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos, para jogar o que na fogueira? Estava frio demais, gente. Para jogar o fogo, a lenha na fogueira. Paulo ajunta os gravetos, e pondo-os no fogo, não, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe na mão de Paulo. Não, meu Deus, não, é muita prova, meu Deus do céu. É vento, é naufrágio, é frio, e quando eu penso que vai melhorar, lá vem a serpente. Escuta, meu irmão, em todo o ambiente na sua vida, vai haver uma víbora. E tem lugar que tem mais de uma, viu? Às vezes ela vem disfarçada, às vezes ela vem discreta, quietinha, mas são peçonhentas e venenosas. O que eu faço? Devo ficar com medo? Devo fugir, morrer de frio? Devo fugir e sair de perto? Ei, escuta isso, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Lucas 10, 19. Eis que eu te dou autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhe fará dano algum. Receba essa palavra, meu irmão. Sabe que tipo de pessoa chamada víbora? Sabe esse tipo de pessoa peçonhenta, traiçoeira, que você menos espera te dar um bote, quanto menos espera te fere, quanto menos espera te ataca, quando você menos espera, você é ferido, machucado. Essas pessoas têm medo de algo. Ela tem medo de fogo. Diga fogo. O salmista sabia muito bem disso. Davi, no Salmo 40, 9 e 10, vai dizer assim: sejam destruídos meus inimigos, pelo mesmo mal que tramaram contra mim.
caiam sobre eles brasas ardentes, sejam atirados no fogo, em poços fundos, de onde não poderão escapar. Ei, está sendo mordido por uma víbora aí, está sendo atacado por uma víbora, está sendo intimidado por uma víbora, está sendo intimidado por uma víbora peçonhenta, que está acabando com você, que está trazendo mal para a sua vida. Escute isso, acende uma fogueira de oração. Acenda uma fogueira de santidade, de comprometimento, de fidelidade, e a primeira coisa que a serpente vai fazer é fugir, porque a serpente não gosta de fogo. Escuta o que Paulo fez. E apegou-se na mão dele, versículo 3. Quando os nativos viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente, este homem é homicida, pois embora o mar, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas o que Paulo fez? Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. A serpente ficou grudada na mão de Paulo, e o que ele fez? Sacudiu ela no fogo. Existem coisas, meu irmão, entenda isso, existem coisas que estão grudadas, presas na nossa vida, que precisamos sacudir no fogo. Existem palavras que foram ditas contra nós, que estão enroladas em nosso coração, que precisamos sacudi-las no fogo da oração, quebrando toda a maldição lançada contra a nossa vida. Sabe aquelas serpentes que lançam palavras venenosas contra você? Lançam palavras de maldição contra você, dizendo: você não vai dar certo, você é um fracassado, essa empresa não vai funcionar, por muito menos eu já vi alguém morrer com essa doença. Sabe essas palavras malditas, dessas serpentes que parecem inofensivas, mas na hora que você menos espera, ela lança uma palavra de maldição sobre você. Ei, em nome de Jesus, sacode essas palavras em uma fogueira de oração, em nome de Jesus, quebrando todo este mal lançado contra você. Não receba nada que venha de maldição sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você vai dizer: eu vou sacudir isso no fogo da oração. Mas vale o que Deus tem para mim, do que palavras malditas lançadas contra mim. Sacode, meu irmão, no fogo do perdão. Às vezes somos picados por atitudes, por pessoas, por serpentes, por palavras, que dói demais, e a gente carrega isso. Escuta isso, libera perdão, sacode isso no fogo do perdão, fica livre dessa serpente pendurada em suas mãos, pendurado no seu coração, pendurado na sua vida, que você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso, carrega a serpente pendurada para onde você for, ela só vai sair se você sacudir ela no fogo do perdão. Libera perdão e você vai ficar livre deste mal. Sacode ela nas chamas da fé, sabendo que o que Deus falou a seu respeito é o que vai acontecer. Deus está dizendo: meu irmão, balança isso, sacode isso no fogo. E quando a gente vê no versículo 4 que nós lemos, os nativos, quando viram a víbora pendurada nas mãos de Paulo, disseram: ah, não, este homem certamente é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Entenda, a justiça aqui, meu irmão, era uma deusa, que eles acreditavam, chamada deusa Temis, que era a deusa da justiça. É algo muito antigo, até hoje, a justiça hoje brasileira, que você olha, com a venda nos olhos, ela é originada disso, dessa deusa Temis. Ela é muito antes dos deuses olímpicos, como Zeus, essa da mitologia grega. Ela já existia como personificação da lei divina e da ordem natural. Então, ela não é somente a parte divina, o natural, ela compunha tudo. Eles acreditavam que ela dominava sobre tudo, que ela regia sobre tudo. Então, o que ela fala? O que eles falam? Temis não vai deixar esse cara viver. Esse cara certamente é um homicida. Esse cara é amaldiçoado. Temis não o deixa escapar. Ei, tem gente que acha que tudo que está acontecendo na sua vida é castigo de Deus. E às vezes você mesmo está achando isso. Não é possível. Passei por tudo isso, agora uma cobra me pica. Uma cobra venenosa me pica. Não é possível. Alguma coisa está acontecendo. Sabe quando os problemas não param? Olha bem, desde que esse homem pegou o navio.
Desde que esse homem se iniciou a viagem, dentro do propósito, dentro da agenda de Deus, as coisas não param de acontecer. Parece que está tudo errado. Escuta, não é castigo, é propósito de Deus. Só que, enquanto as pessoas não descobrem que existe um propósito para a sua vida, elas vão julgar o que você está vivendo. As pessoas vão olhar e vão julgar o que está passando com você, o que está acontecendo com você. Eu tive situação que em outra fase da minha vida, que também foi um percalço também, um gerente da empresa da qual eu atendia, ele chegou perto de mim e falou assim: olha, eu sei que você serve a Deus, eu sei que você professa a sua fé, mas eu estou vendo que você está só acontecendo coisas ruins com você. Bateu um caminhão, roubou outro, tombou outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser, eu posso chamar um benzedor. O sangue de Jesus tem poder. Eu posso chamar, ele tem lá uns ramos lá, ele faz. Ele falou: meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Eu sei no Deus em quem tenho crido, e que em breve Ele vai reverter essa situação, e eu quero que você esteja de pé, para você ver a minha vitória. Eu não vou continuar, mas em pouco tempo, a situação mudou, e ele entendeu, e teve uma vez que ele chegou perto de mim, pouco tempo depois, ele disse assim: o que acontece com você, que você prospera tanto? Eu falei assim: olha, assim, eu tenho um Deus que governa a minha vida e a minha história. Eu sei que eu nunca vou ter uma vida sempre reta. Eu sei que a vida é cheia de altos e baixos, montes e vales, como diz a palavra de Deus. Mas diz uma coisa eu sei: eu tenho um Deus que está comigo, que se eu passar pelas águas, elas não vão me afundar. Se eu passar pelos rios, eles não me submergirão. Se eu passar pelo fogo, a chama não queimará em mim, porque o Senhor está comigo. Eu sei que Ele é o socorro presente na hora da angústia. Ele não vai me livrar de problemas de angústias, Ele não vai me livrar de momentos difíceis, de dias de angústias, mas Ele já está comigo nesses dias. Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Ele não prometeu facilidade, mas Ele prometeu companhias nas horas difíceis. E nas horas difíceis também vão convergir para a glória dEle. E isso que aconteceu. As pessoas viam só o que havia acontecido com ele, e estavam: rapaz, esse cara é amaldiçoado, esse cara veio, não foi um milagre esse cara chegar aqui na ilha, agora a serpente picou, agora acabou. Como eles não conhecem o propósito, todos eles vão falar do que aquilo que eles estão vendo que você está vivendo. É por isso que a gente escuta isso: isso é uma praga, só pode ser demônio na sua vida. Vamos fazer uma campanha porque os demônios estão atuando. Ei, escuta isso. Se você tem o sangue de Jesus coberto sobre a sua vida, praga alguma chegará à sua tenda. Ei, escuta isso. As pessoas podem mandar você fazer mandinga, pode mandar você colocar pé de coelho, pode mandar você colocar ferradura nas portas, pode mandar você colocar espada de São Jorge, planta comigo ninguém pode, mas eu quero dizer uma coisa para você: na porta da minha casa nunca vai ter uma carranca, porque na porta da minha casa tem o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida, e é Ele que me garante, mesmo que as pessoas achem que é uma coisa amaldiçoada. Não importa o que eles dizem, não importa o que eu creio. É demônio, é castigo, é isso, é aquilo. Mas Deus está dizendo: escute, aguarde, porque eles vão mudar de opinião a seu respeito. Aguarde, porque eles vão mudar de ideia com relação ao que você está passando. Olha o que aconteceu. Então aqueles homens, quando viram, falaram assim: esse cara é amaldiçoado. Versículo 6 do capítulo 28. Olha o que ele estava esperando. 28, 6. Eles esperavam que Paulo viesse a inchar. Diga inchar. Viesse a cair morto. Diga cair morto. De repente. Eles esperavam que Paulo inchasse, caísse e morresse.
esperavam o pior. Tem gente que está sentado na arquibancada da vida, esperando você inchar, cair e morrer. Só que eles não sabem que desde que você embarcou nesse propósito, Deus está com você. Você já passou por tanta coisa, meu irmão, e não vai ser essa serpente venenosa que vai fazer você parar. Então receba essa palavra da parte de Deus. Pode estar picado sim, mas envenenado não. Pode ser picado, mas não serei envenenado. A circunstância da vida, as traições, podem ter picado você, podem ter estado doendo, mas você não está envenenado. Podem estar dizendo, a justiça pegou ela vai morrer, agora é o fim. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã, não vai inchar, não vai cair, não vai morrer, a opinião deles vai mudar, ao ver o milagre que eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor. Quando o milagre chega, a opinião muda. Foi o que aconteceu. Depois falou, o que está acontecendo? Como, chegando um dia como que é nada. Pai, mas você não estava quebrado outro dia mesmo? Não tinha estragado um monte de caminhão, roubado? Tinha. Eu achei que você ia inchar, cair e morrer. Eu estou vendo que está passando os dias, você está em pé, e as coisas estão melhorando. É porque milagre, meu irmão, não se explica, milagre se vive. Olha o que aconteceu. Então eu esperava que ele ia cair morto de repente, mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, mudaram de ideia, mudaram de opinião. Aí estavam dizendo, esse homem é um Deus. Esse homem não é amaldiçoado, esse homem é um Deus. E o que faz as pessoas mudarem de opinião não é o que você fala, meu irmão, também é o que você vive. O discurso não muda por causa da opinião de ninguém, mas sim o que elas estão vendo na sua vida. E aquelas pessoas viram, e as pessoas vão ver o poder de Deus manifesto na sua vida, assim como viu na vida de Paulo. E eu já estou finalizando dizendo, tudo que você passou, ou está passando, tem um propósito, até a picada da víbora. A picada da víbora tem propósito? Por quê? Como assim a picada tem propósito? Por quê? Aonde que a cobra picou? Aonde a cobra picou, gente? Diga na mão. Então escuta isso. Depois que eles perceberam tudo isso que aconteceu, versículo 7 e 8, capítulo 28. Próximo daquele lugar, havia umas terras que pertenciam a Públio, o principal da ilha, o governador da ilha, o qual o recebeu e hospedou bondosamente eles por 3 dias. O pai desse Públio estava de cama, doente, com febre e disenteria. Paulo foi vê-lo e, tendo orado, impôs-lhes as... Mas não foi a mão que foi picada, gente? Impôs-lhe as mãos e a mesma mão que foi picada é a mesma mão que Deus vai usar para curar, para abençoar, para ministrar sobre as vidas de outras pessoas. A mesma mão Deus vai usar para operar milagre, irmãos. Aquilo, meu irmão, que te afligiu, aquilo que te prejudicou, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, Deus vai usar isso, meu irmão, em benefício do reino dele, para abençoar outras pessoas. Olha o propósito que Deus tinha para este homem. Aquilo que está aparentemente te fazendo mal, é o que Deus vai usar a seu favor, para abençoar outras pessoas. Se a tua empresa, se a tua família, se a tua saúde, se é algo que aconteceu com você no seu casamento, Deus vai restaurar, para você dizer depois para outros, olha, não desista. Existe um Deus que muda a história, existe um Deus que muda a situação, existe um Deus que transforma a maldição em bênção, existe um Deus que faz com que as coisas que parecem ser fracas se tornam fortes a nosso favor. Ele confunde as coisas loucas para confundir as sábias, ele usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Deus tem algo para fazer, meu irmão, e a gente não entende no momento que dá o processo. Mas agora, este homem,
que foi dado como um amaldiçoado, estava impondo as mãos, aquela mão que foi picada por aquela víbora, sobre a cabeça de um homem enfermo, e Deus o curou para a glória do Senhor. Escuta, sua mão pode até ter a marca da picada, mas ela não tem resíduo de veneno. Deus está colocando autoridade. Quantos recebem? Levanta a mão assim, ó. Deus está colocando autoridade na sua mão. Colocarão sobre a mão sobre os enfermos e os curarão. Meu irmão, o Deus vai usar essas mãos para abençoar outras vidas. Deus usará essas mãos para cumprir propósitos de milagre sobre a sua família. Colocará a mão sobre os teus filhos, colocará a mão sobre o teu marido, colocará a mão sobre a tua empresa, colocará a mão sobre o seu filho rebelde, colocará a mão sobre aquele que está doente, colocará a mão sobre aquilo que está falindo, colocará a mão sobre aquilo que está se afundando, se desfazendo. Você colocará a mão sobre aquilo que você está perdendo, e Deus vai mudar a história para a glória dele. Receba autoridade sobre essa sua mão, em nome de Jesus. Versículo 28, 10. Capítulo 28, 10. Curou o pai do Públio, e os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E aí passou um tempo ali, Paulo ia continuar a viagem, porque o propósito de Deus para Paulo era a cidade de Roma. Diga Roma. É para lá que ele tinha que ir. Mas na agenda de Deus estava que ele tivesse passar em Malta. Por isso que tudo isso aconteceu. Só que agora, eles distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Aí, meu irmão, como que Paulo chegou nessa ilha? Como Paulo chegou nessa ilha? Preste atenção. Como Paulo chegou nessa ilha? E como que ele está saindo dessa ilha? Ele chegou nessa ilha, pior momento da vida dele. Talvez você chegou nesse momento que você está dizendo: esse é o pior momento da minha vida. Mas eu quero dizer para você, você vai sair deste momento com muitas honrarias, para a glória do Senhor, suprida todas as suas necessidades. Não são algumas, são todas as suas necessidades. Deus trouxe você aqui nesta manhã para que você saiba, essa situação pode ter fugido do seu controle, mas não do meu. Eu convido você a se colocar em pé, nós estamos terminando. Eu vou repetir isso. Deus trouxe você aqui nessa manhã para que você saiba, essa situação pode ter fugido do seu controle, mas não do meu. Pare de confiar em homens e passe a confiar em mim. Passe de confiar em estruturas humanas e passe a confiar em mim. Mesmo que você tenha sido picado, pode até estar doendo, mas isso não vai te matar. Pelo contrário, através disso, eu vou usar a tua vida para abençoar outras vidas. E eu finalizo. Mas antes, eu quero que você feche os seus olhos. Você que está passando por esse momento que você não está entendendo. Você que está passando por essa fase da sua vida que você não acha explicações. Situações estão acontecendo uma atrás da outra, de mal a pior, problema em problema, e você já perdeu a esperança de trazer uma solução para este contexto. Escuta isso, Deus trouxe você aqui com um propósito nesta manhã. Deus trouxe você aqui para renovar a sua esperança. Deus trouxe você aqui para mostrar que momentos difíceis também fazem parte dos propósitos de Deus, que momentos e circunstâncias adversas também estão na agenda de Deus para a sua vida. Só que no final vai dar tudo certo, no final as situações vão mudar, no final a honra é muito maior do que a desonra, no final aqueles que estavam olhando para você e achando que era o seu fim,
vão reconhecer que existe um Deus sobre a sua vida, que cuida da sua vida, que cuida da sua saúde, que cuida dos seus negócios. Essa situação que parece ser o fim, na verdade vai ser o começo de uma linda história, de um grande testemunho, porque nós fomos chamados para ser testemunhas, e testemunhas falam daquilo que viveu, daquilo que viu, e Deus está colocando você nessa situação, que parece que está te puxando para baixo, mas vai ser uma grande vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que a esperança, o renovo no seu coração, se acenda novamente. Eu quero orar por você, para que você tenha forças para não sair desse barco. Eu quero orar por você, para que você não abandone o projeto, para que você não saia do processo, para que você possa viver o propósito. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor, saia do seu lugar. Imagina que você está chegando numa terra segura. Pensa que você passou por essa semana por tantos mares bravios, que você chegou aqui segurado em um finzinho, num pedacinho, uma taubinha de fé, com a esperança já indo embora. Mas aqui, nesse altar, é terra firme para você nessa manhã. Esse altar é o lugar de você pisar novamente em terra firme, para que você saiba: olha, Deus falou comigo, e eu estou saindo daqui debaixo dessa palavra, e eu sei que a situação não é para o meu fim, e eu sei que eu não vou inchar, eu sei que eu não vou cair, e eu sei que eu não vou morrer. E demais, eu recebi essa palavra sabendo que eu vou receber grandes honras, e eu estou chegando nesse altar pendurado numa taubinha, mas estou saindo daqui honrado pelo Senhor, e essa situação vai mudar em nome de Jesus. Então, com esse louvor, saia rapidamente do seu lugar e venha aqui receber fortalecimento para suportar esse momento. Inimigo tenta laços e embaraços pra me derrubar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento. Ele está aqui nessa manhã. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia. É o Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto: não temas, sou contigo. Deus já tem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Tem mudança de história. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Essa manhã, um pouquinho. Essa manhã, Aleluia, é manhã de escape e livramentos. Talvez você chegou aqui com a serpente pendurada na sua mão, e ela vai sair hoje aqui nesse altar de fogo em nome de Jesus. Você vai sacudir ela no fogo do Espírito Santo de Deus. E eu creio em um novo tempo. Eu creio num tempo de honra. Eu creio num tempo de mudança. Eu creio no tempo de que a vergonha está passando. A vergonha está acabando. Eu creio que Deus tem para você, ao sair deste ambiente, se você permanecer firme no propósito do Senhor, Deus vai te honrar, o nome dele será exaltado. Aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, vai ser um grande testemunho para a glória do Senhor. Põe a mão no teu coração
Comece a falar para o Senhor. O que você não está entendendo? Comece a falar para você, Senhor, porque você não está entendendo que tanta coisa não está dando certo. Fala para Ele, Senhor, eu não entendo isso, Pai. Eu não sei por que isso, estou passando por isso na minha vida. Eu estou fraquinho, Senhor Deus. Eu cheguei aqui pendurado numa taubinha aqui na frente do Teu altar. Num fiozinho de fé, Senhor. Ah, Deus, mas a Tua palavra falou comigo. Assim como a Tua palavra falou lá naquele navio, naquele mar escuro, naquela noite escura, Senhor, naquele porão de navio onde Paulo estava, Senhor, o Senhor enviou o Teu anjo lá e fortaleceu Paulo, e ele creu, Senhor, ele creu naquilo que ele ouviu, e eu quero nessa manhã dizer para o Senhor que eu estou crendo nesta palavra, Pai. Eu estou crendo nela, Senhor Deus, porque eu precisava muito para renovar minha esperança nessa manhã, porque a expectativa que eu tinha, Senhor, que o Senhor tinha me abandonado, Deus, que o Senhor tinha me largado, Senhor Deus, deste mar escuro, sem saber o rumo que eu estou indo. Eu achei, Senhor Deus, que era o fim, Pai. Ah, Deus, mas como é bom ouvir a Tua palavra dizer: creia, filho, creia que vai acontecer tudo quanto eu te prometi que iria acontecer. Creia, filho, que não é o fim, é só o começo. Creia que essa tragédia vai se tornar uma grande bênção. Creia que esse momento difícil vai passar, o sol vai voltar a brilhar, o frio vai embora, e escute mais, o picada da serpente não vai te envenenar. Pode estar doendo, mas não vai te matar. Pode estar doendo, mas não tem veneno no seu corpo, porque você tem a cobertura do sangue do meu filho sobre a sua vida. Eu estou contigo. Esse caminho está difícil, mas é propósito. É propósito, você vai sair daqui fortalecido, você vai sair dessa pronto, você vai sair dessa testificando o meu nome, você vai sair dessa dizendo: olha, tem um Deus que cuida, tem um Deus que governa, tem um Deus que gera esse universo, tem um Deus que toda a minha história está na palma das mãos dele, tem um Deus que não se esquece de mim, tem um Deus que me deu força no momento difícil, e eu usarei as tuas mãos, assim diz o Senhor, para abençoar outras vidas. Eu usarei a tua empresa para abençoar outras vidas. Eu usarei a tua vida para abençoar outras vidas. Assim diz o Senhor. Oh Deus, vais cumprir essa palavra na vida dos teus filhos, Senhor. Vais cumprir, Senhor Deus, essas promessas na vida dos teus filhos. E eu te peço, Senhor Deus, que cada um deles, Pai, que deu crédito a essa palavra, saia daqui fortalecido, sabendo que os momentos difíceis desta vida, Senhor, não são ação do diabo, porque o diabo não entra na vida daquele que já aceitou a Jesus como seu Salvador. E tem mais, tempestades que são levantadas pelo inimigo, eu tenho poder sobre o vento e mando calar. Eu tenho poder, diz o Senhor, para você sobre o mar e mando aquietar. O seu barco não afunda quando é o inimigo que está tentando afundar. O seu barco só desfaz quando é propósito meu. Ninguém te toca, ninguém põe a mão sobre você. Você é comprado, você é lavado e você é remido pelo sangue precioso do meu filho, diz o Senhor para você. Praga alguma chega à tua tenda. As dificuldades que chegam é porque é propósito meu, porque eu tenho o controle da tua história. O inimigo pode se levantar por um caminho contra ti, mas por sete fugirão de ti, porque eu estou à sua frente. Eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída, eu guardo a tua frente, eu guardo a tua retaguarda. Eu sou o Deus que te amo, que zelo por você. Esses momentos difíceis são propósito meu, diz o Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, o seu povo saia daqui, Senhor, fortalecido, na certeza que somos guardados pelo Senhor, e que os teus propósitos são bons, e que tudo, Senhor Deus, absolutamente tudo, concorre para o nosso bem. Assim oramos, crendo na tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus.
Pode voltar para o seu lugar, debaixo dessa palavra. Nós já estamos finalizando. Aguardo vocês na próxima quinta, hoje à noite, na verdade, tem o culto hoje à noite, gente. 18h30. Deus tem uma palavra para o seu coração. Não fica assistindo o Fantástico, irmão. Vem para o culto. Venha receber mais uma porção da palavra de Deus. Amém? Estenda tuas mãos, eu quero abençoar a sua vida para uma semana vitoriosa ainda. Soberano Deus, Pai. Louvado e agradecido seja o teu nome, meu Deus, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã. Eu te louvo por essa palavra, Pai, e te peço, Senhor, nos despede na tua paz. Dá uma semana abençoada para o teu povo, Senhor. Uma semana de portas abertas, Pai. Uma semana, Senhor Deus, de cativeiros revertidos, meu Deus. Uma semana, Senhor Deus, de mares bravios, Senhor Deus, se tornando em mares calmos, Pai. Uma semana, Senhor Deus, de reversão, Pai, da desonra para a honra, Senhor. Uma semana, Senhor Deus, do sobrenatural. Uma semana, Senhor Deus, da qual o Senhor vai nos usar para abençoar outras vidas, Senhor. Uma semana de mudança, Senhor Deus, de cativeiro, de situação apertada, Senhor. Uma semana de portas abertas, contratos novos sendo abertos, meu Deus. Uma semana de prosperidade, uma semana de vitória, uma semana de proteção, meu Deus. Ah, Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída por onde nós andamos. Livra-nos do homem mau, Pai. Livra a nossa família, Senhor Deus, de homens maus, meu Deus. Homens sanguinários, meu Deus. Protege, Senhor Deus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor. E por onde os nossos filhos estejam, Pai, estejam protegidos. Por onde os nossos cônjuges estejam, meu Deus, estejam protegidos. Por onde nós estejamos, Senhor Deus, a tua boa e poderosa mão esteja nos guardando e nos livrando, Senhor. Que 1000 caia à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, que nós não sejamos atingidos, Pai, porque nós estamos descansando à sombra do Onipotente. Estenda as tuas mãos e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Se você crê, diga amém. Deus abençoe.